Com vocês aqui de volta. Uma alegria poder compartilhar um pouco mais. Nós vamos fazer um tempo diferente agora, nesse momento da manhã. Eu queria trazer para vocês algumas informações, alguns dados, um pouco daquilo que está acontecendo hoje em relação ao mundo, especialmente no que diz respeito à obra missionária. A gente está falando durante essa conferência sobre a Igreja em Missões. E a gente viu desde a sexta-feira e ontem, passamos pelo livro de Atos, falando sobre a necessidade da igreja se envolver em missões. E para mim, um dos pontos principais de nós, algumas vezes, não nos aprofundarmos no nosso envolvimento, enquanto igreja, na obra missionária, é o fato da gente, às vezes, não ter um quadro geral do que está acontecendo, da gente não ter uma ideia realmente da realidade do mundo que a gente vive. Nós vivemos num país onde, culturalmente falando, num país onde, do ponto de vista do avanço do Evangelho, nós vivemos uma realidade completamente diferente de outras realidades que nós encontramos em outros lugares, em outros países. E eu sei que à medida em que eu for compartilhando aqui com vocês, à medida em que eu for mostrando algumas informações, a primeira pergunta que vai vir na cabeça de vocês vai ser exatamente essa. Tá, muito bom, mas para que a gente falar de coisas tão distantes se a gente tem tanta coisa para fazer aqui perto de nós? E essa é uma pergunta que sempre vai rondar o nosso coração. Essa é uma pergunta que rondava o coração da igreja de Jerusalém. Porque Jesus havia dito para eles lá, vocês vão ser testemunhas. E a palavra testemunha é mártire. Ou seja, vocês vão entregar a vida de vocês para que o evangelho seja pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os próprios discípulos, talvez não questionaram, mas a atitude deles no primeiro momento foi de não sair de Jerusalém. Nós temos a tendência de não querer sair da nossa Jerusalém, de ficar. E quando nós olhamos e falamos sobre a necessidade de avanço do Evangelho em todas as direções, e essa pergunta vem no nosso coração, mas para que eu vou lá tão longe se tem tanta coisa aqui para fazer perto? A resposta é muito simples. Deus deseja ser adorado por todas as etnias da terra. Tanto as que estão perto, tanto que as que estão longe. Então, o tema dessa aula nossa hoje é essa. Eu, você, o Evangelho e os que nunca ouviram. Para onde que eu tenho que apontar? Para lá. Vamos ver. Para a câmera central. Tá ligado? Tem laser. Vamos lá. Então, na época da faculdade, eu tinha um professor que dizia assim, que a informática é uma ciência lógica que não tem lógica nenhuma. Porque deveria... essa é a parte mais importante da aula. Vocês não podiam ficar sem essa parte. O pessoal fala assim que normalmente só a parte feia da família que vem para as conferências. Então eu queria apresentar a parte bonita da família, Patrícia, minha esposa. Essa que está aí à sua direita. A gente está servindo com a MIAF, essa organização missionária, há mais de 25 anos. Meu filho Felipe, Gabriela, desculpa, mas o Felipe já está comprometido, vai casar o ano que vem, não é uma opção. Está se formando no ano que vem e já está programando para casar. A Gabriela tem 14 anos e para a gente tem sido uma alegria como família poder servir ao Senhor, servir na missão, servir em diferentes aspectos, especialmente... Eu fiz errado, agora fui eu. Especialmente na área de mobilização. Especialmente trazendo a informação e desafiando pessoas a entenderem o chamado de Deus e colocarem as suas vidas à disposição de Deus. Depois lá no final, tem uma mesa lá, tem vários materiais, eu já falei sobre isso ontem. Muitos materiais de oração que eu quero incentivar você a pegar, que não tem custo, que você pegue, que você se engaje de alguma forma em oração pela MIAF, por aquilo que está fazendo. Se você quiser acompanhar a nossa família,
o nosso ministério, aquilo que a gente está fazendo. Essas são a maneira mais fácil, é você seguir aí as redes sociais por Paulo Feniman. Só existe um, até onde eu sei. E todo Feniman é a mesma família. Então, se você conhece um Feniman em algum lugar aí do Brasil, provavelmente ele é parte da família. Deus evoca, Deus deseja, Deus quer a adoração de todos os povos, de todas as etnias da terra. Apocalipse capítulo 5, Salmo 100, Salmo 67, todos esses textos falam sobre isso, o desejo de Deus de ser adorado por todas as etnias da terra. A informação importante sobre isso é que, independentemente da nossa participação ou não, isso vai acontecer. Por quê? Porque João, no capítulo 7, ele diz que ele tem uma visão, e essa visão é uma visão futura, e ele diz: eu vi diante do trono de Deus uma multidão que não podia se contar, gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, em todas as línguas. Ou seja, isso vai acontecer. E aqui vem a primeira lição para a gente. E essa primeira lição é o seguinte: se você não se envolver na obra missionária, se você não contribuir, nós temos um desafio aqui de contribuição, se você não contribuir, se você não orar, se você não for alguém disposto a pregar o evangelho, quem vai perder não são os povos. Quem vai perder vai ser você. Porque você vai deixar de participar daquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada. Tem gente que prega assim: se você não se levantar hoje, se você não tomar uma atitude hoje, o evangelho não vai chegar. Ele vai chegar, porque é uma promessa de Deus. Ele vai chegar. Então quem que perde nessa história? Eu. O fato de eu não me envolver com a obra missionária, quem está perdendo sou eu. Sou eu que estou deixando de participar daquilo que Deus está fazendo. A promessa de Deus é global. Deus para Abraão diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se a promessa dele é global, ela é dirigida a todas as famílias da terra, a promessa de Jesus, a promessa de Deus também revela o seu propósito, o propósito de ver o evangelho sendo pregado em todas as etnias da terra. Nesse sentido, o trabalho missionário transcultural, ou seja, em outras culturas que não a nossa, enfatiza a prioridade de alcançar povos e grupos étnicos não alcançados. Ou seja, pessoas que estão à margem do evangelho, pessoas que não podem adorar a Deus pelo único e simples fato de não conhecer a Deus. Quando a gente se aprofunda no entendimento da palavra de Deus, quando a gente olha para a descrição bíblica sobre o trabalho missionário, na grande maioria das vezes nós vamos ver essa palavra etnia, etne, presente. Quando a Bíblia fala sobre todas as nações, a palavra ali é etnia. Quando a Bíblia fala sobre todos os povos, a palavra ali é etnia. Quando a Bíblia fala sobre todas as tribos, a palavra ali é etnia. Mateus 24:14, Mateus 28, 18 a 20, Romanos 15, 19 a 21. Todos esses textos trazem essa ideia de etnia. E é tão complicado para a gente entender essa questão de etnia. Sabe por quê? Se você olhar aqui ao redor, você vai perceber que todos nós fazemos parte de um mesmo povo, de uma mesma cultura, de uma mesma etnia. Vai lá para a África. O pastor Alessandro teve o privilégio de visitar Angola. Para vocês terem uma ideia, a África hoje, geograficamente falando, ela está dividida em 54 países. A África, como continente, dividida em 54 países, geograficamente, politicamente estabelecido. Só que existem na África hoje 3.889 povos, etnias, com língua diferente, com cultura diferente, com costumes diferentes. Para a gente ter uma ideia, para tentar entender, é assim: do lado de lá, do lado da rua para cá, um povo, uma etnia, uma cultura, uma língua.
do lado da rua para lá, na quadra de frente, um outro povo, uma outra cultura, uma outra etnia. No Paquistão, por exemplo, que não é a África, mas no Paquistão, por exemplo, só no país Paquistão, 459 povos. E quando Jesus está dizendo, vão, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, a palavra ali não é nações geograficamente estabelecidas, é etnia, façam discípulos de todas as etnias da terra, é de cada uma dessas 459 etnias, povos, de culturas diferentes no Paquistão. Ou, no caso da África, 3.869. Então, para isso, talvez te dá a dimensão. Então, na Bíblia, a palavra pantataetni significa todas as nações ou todos os grupos étnicos da terra. A palavra vai ser usada na Bíblia de forma singular, etnos, mas que ainda assim faz menção à coletividade. E aí nós vamos ver uma infinidade de passagens de textos que nos apontam para isso. Por exemplo, Mateus capítulo 28, 19, todas as nações, a palavra ali é etnos, ou seja, multidão de pessoas da mesma natureza ou do mesmo gênero, atributo, uma mesma nação, um mesmo grupo de pessoas. Lucas capítulo 24, verso 47, Mateus 28, 19, fala sobre todas as nações, de novo, a palavra é etnos, povos, culturas, tradições, grupos de idiomas. Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver isso. Desde a promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra, todas as famílias que compõem todos os países, todas as tribos, todos os povos serão benditas. E eu já citei aqui Apocalipse. Apocalipse 7, 9, nós temos essa bela imagem do fim. E para mim é a essência do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Haverá um dia que eu e você, que conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos diante do trono do Cordeiro juntos, com gente de todas as etnias da terra. Você pode imaginar o que é isso? Você pode contemplar o que é isso? E é por essa razão e é por esse motivo que, como igreja, nós somos chamados para fazer parte da obra de pregação do Evangelho, de anúncio do Evangelho e proclamação do reino de Deus a todas as etnias. João vê ali pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidas de roupas brancas, em pé diante do trono do Cordeiro. Todos os grupos étnicos estarão unidos, reunidos em Jesus. Ah, mas por que César vem toda hora aqui falar de oferta missionária, de enviar missionário, de trabalho missionário? Exatamente porque nós queremos ver isso acontecer. E não só queremos ver, mas queremos participar dessa obra, desse trabalho, dessa ação de ver todas as etnias da terra alcançadas. Se a gente for avançando um pouquinho mais, essa perspectiva de todas as etnias deve e precisa nos proteger de qualquer tipo de miopia missionária. E quando eu falo de miopia missionária, eu estou dizendo achar que a nossa ação missionária é só aqui no nosso mundinho. Porque não é. Se o desejo de Deus é ser conhecido por todos os povos e todas as etnias, a nossa visão precisa estar ampliada da mesma forma que a visão de Deus está ampliada. Nós não, nesse sentido, a gente não pode se satisfazer ou ficar satisfeito até que todos os povos, línguas, tribos, nações recebam o evangelho do reino. Mateus 24, 14. Para o louvor do Cordeiro de Deus, Apocalipse 5, 9, 7, 9, isso implica numa motivação e uma estratégia evangelística que busca não ir apenas aos lugares mais distantes, mas também aos lugares onde Cristo não foi proclamado. Quando a gente fala sobre estratégia missionária, a nossa estratégia missionária tem que ser essa. Eu preciso ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. De quem era essa estratégia? Na Bíblia, do apóstolo Paulo.
Eu faço questão de pregar Cristo aonde ele ainda não é conhecido, aonde ele ainda não é anunciado. E aí, quando a gente vai falar então de lugares ou pessoas onde Cristo ainda não foi anunciado, a gente precisa dar uma olhada para o mapa. A gente precisa dar uma olhada e entender qual é a realidade do mundo hoje. Quando nós falamos de cristianismo, toda essa parte mais azul, ela tem a maioria, do ponto de vista religioso, de cristãos. São países ou regiões onde o cristianismo é predominante, onde o cristianismo é a religião majoritária. Quando nós olhamos para essa parte verde, é onde nós temos a predominância do islamismo, hinduísmo, budismo e assim por diante. E ainda nós temos os sem religião, que principalmente na região da China, e já começa alguns países aqui da Europa a serem considerados países não religiosos. Esses são os 5 principais blocos religiosos que nós temos hoje, nos dias de hoje. O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o sem religião. No entanto, é preciso que a gente saiba que, apesar, por exemplo, vamos pegar aqui a África, por exemplo. Apesar do sul da África ser considerado de maioria cristã, nós temos inúmeros povos, grupos, etnias dentro desses países que ainda são considerados não alcançados. Por exemplo, o povo Bara, onde o Fernando Basso, missionário que vocês apoiam, tem trabalhado. Por exemplo, o povo Muani, que vive no norte de Moçambique, mais ou menos aqui, cerca de 100 mil pessoas, não mais que 40 convertidos entre eles, num grupo de 100 mil pessoas. Então, os nossos olhos, a nossa estratégia precisa estar voltada a todo e qualquer grupo de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. No Brasil, por exemplo, nós temos hoje 59 etnias indígenas completamente sem acesso ao Evangelho. Eu vou mostrar outros números ali para vocês. Quando nós olhamos, então, tentamos apurar um pouquinho mais, nós vamos perceber que aí, aqui ao contrário, nas cores mais claras, são os lugares onde nós temos mais necessidade de pregar o Evangelho. Aqueles que já são mais, como dizia meu avô, veaco de igreja, já ouviram isso aqui há muito tempo? Como é o nome dessa região aqui que a gente... Janela 1040. Eu ouço falar da Janela 1040 já faz uns 25 anos já. E a Janela 1040, Janela 1040, para quem não sabe, por causa da latitude e longitude. Latitude 10, longitude 40. Eu já ouço falar dessa janela faz 25 anos. E a gente continua falando dela e ela continua sendo a região menos evangelizada do mundo. Os lugares onde praticamente não há igreja, praticamente não tem nada. Para a gente ver um pouquinho melhor, está aqui a Janela 1040. Todos esses países aí fazem parte dessa famosa Janela 1040. Todo o norte da África, Mauritânia, Mali, Marrocos, Algéria, Líbia, Níger, Chad, Sudão, Egito e assim por diante. Todo o Oriente Médio, toda a Europa Ocidental, a antiga União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Turmequistão, Afeganistão, Paquistão, todos usam. Depois China, Índia, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, toda essa região considerada ainda a que tem menos acesso ao Evangelho. E aí a gente vai afunilando, a gente vai baixando. Se a gente for baixando ainda mais, aí muda o cenário. Não dá para vocês verem tão bem ali, mas basicamente é o seguinte, cada pontinho desse vermelho, ou mais escuro, por exemplo, aqui, alguns aqui já no Brasil e na América Latina são grupos de povos considerados não alcançados.
ou sem nenhum acesso ao Evangelho. O que é um povo sem acesso ao Evangelho? Basicamente, não tem um crente, não tem um missionário, não tem uma igreja entre eles. Nada. Quando a gente olha, vocês não vão conseguir distinguir tão bem, mas tem um verdinho aqui, um pouco mais escuro. Esses nós consideramos de minimamente alcançados. Já tem talvez um missionário entre eles, já tem um trabalho missionário acontecendo entre eles, mas eles ainda não têm um número de cristãos suficiente para que eles possam caminhar de uma forma mais intencional na evangelização. Excelente. Normalmente nós falamos de cerca de 2% da população. Então, se, por exemplo, aquele grupo étnico tem 100 mil pessoas e pelo menos 2.000 pessoas já são cristãos, nós consideramos eles alcançados. Quer dizer que não precisa mais de trabalho missionário entre eles? Não, continuamos precisando. Mas nós já dissemos o seguinte, eles já têm acesso ao Evangelho. Porque normalmente há igreja entre eles e essa igreja já pode começar a reproduzir o Evangelho na sua própria comunidade. Então, a média normalmente a gente trabalha como 2%. Tá? Qualquer coisa menos de 2%, nós ainda consideramos não alcançados. E aqueles que não têm praticamente nada, é uma palavra ainda que alguns usam, outros não, nós falamos de não engajados. Ou seja, não tem ninguém trabalhando entre eles. Nenhum missionário, nenhum movimento, de alguma forma, trabalhando entre eles. Você tem ali, superficialmente alcançados, a cor amarela, você tem aqueles que significativamente alcançados, que aí já passaram dos 2%. E aí, então, já há uma igreja trabalhando para alcançar o seu próprio povo. Mas são muitos grupos. É que aqui, por exemplo, parece que é uma coisa só. Mas se você olhar aqui no meu, depois se você quiser olhar aqui, são pontinhos. Porque são etnias, são grupos que são considerados aí não alcançados. Qual a grande dificuldade hoje? Aliás, existem muitas dificuldades para a gente avançar em relação ao Evangelho entre os não alcançados. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje a gente está enfrentando o grande desafio de que os não alcançados são os mais difíceis de alcançar pelo Evangelho, ou do ponto de vista religioso, ou do ponto de vista político, ou do ponto de vista geográfico, são distantes. 2018, a MIAF estava interessada em alcançar um povo no norte de Uganda chamado povo Iki. Vamos lá trabalhar entre o povo Iki. E aí, então, um grupo de líderes, eu estava no meio desse grupo de líderes, nós vamos lá visitar o campo, ver aonde é isso, ver como é a situação desse povo, para definir como nós podemos estabelecer uma equipe missionária lá. Bem, povo Iki é em Uganda, então 16 horas de São Paulo até Entebbe, capital de Uganda. Depois pegamos um teco-teco, daqueles que balança bastante, 3 horas de voo da capital até as montanhas onde vive o povo Iki. Eu me lembro claramente, ver aquelas pequenas maniatas que a gente chama, aqueles pequenos grupos de casas ali, de palha e de barro, cercados, mas inúmeros. E o piloto falando assim, olha, cada uma dessas maniatas, dessas pequenas vilazinhas é uma vila do povo Iki. E não tem nenhuma igreja entre eles. E eu me lembro de falar assim, pessoal, vamos descer. Aí você olhava assim, vai descer aonde? Porque não tinha nada. Aí tinha 2 morros, ele passou o avião assim entre o morro e desceu, tinha uma pista lá. Chegamos lá, tinha um carro esperando, mais 2 horas de viagem de carro, subindo agora as montanhas. Nós chegamos lá, 1 milhão de pessoas. Não havia nenhuma igreja, 2018, nem havia nenhuma igreja entre eles, nenhum missionário trabalhando entre eles. Mas sabe o que tinha lá? Sinal 4G. Porque a hora que eu cheguei, peguei meu telefone para ver, né, sei lá, alguma coisa, todas as mensagens começaram a chegar. Eu consegui fazer uma chamada de vídeo com a Patrícia, minha esposa. Ela não me via, porque não tem energia elétrica, mas tem sinal 4G. Então, o 4G chegou lá, mas Jesus ainda não havia chegado lá em pleno ano 2018.
Com a graça de Deus, a gente estabeleceu uma equipe. Hoje tem uma igreja lá já. Ainda é considerado um povo não alcançado, mas geograficamente falando, gente, é muito difícil chegar lá. A equipe fica lá 3 meses, precisa sair 2 horas de carro, 3 horas de avião, para ir para a cidade mais próxima, para comprar mantimento, para poder voltar para lá. Difícil do ponto de vista geográfico. Difícil, às vezes, do ponto de vista religioso. Esses são os países mais perseguidos do mundo hoje. E note que a perseguição ali é medida, não é assim, baixa, média e alta perseguição. Pelo contrário, a parte mais clara é alta perseguição. A parte média é muito alta perseguição. E a parte vermelha é extrema perseguição. Recentemente, num país aqui do norte da África, que nós temos equipe, temos pessoas trabalhando ali, um dos nossos obreiros foi descoberto. Porque prenderam um crente local, um nacional, e começaram a torturar ele, mas ele estava firme e forte. E a pergunta era, olha, quem falou do evangelho para você? Quem que pregou o evangelho para você? E ele ficou ali, firme e forte, sem contar, sem abrir a boca, sem entregar quem eram os missionários ali, até a hora que o policial foi lá, catou a filha dele, catou a mulher dele, falou assim, ou você fala ou eu vou matá-las. E aí ele entregou. Quem eram os missionários, o que eles estavam fazendo, onde eles moravam, como eles faziam. Ele entregou tudo. E eu não julgo, porque no lugar dele eu faria a mesma coisa, muito provavelmente. O problema foi que o missionário foi preso. Com o missionário, outros 12 crentes locais foram presos. E é aqui que às vezes a gente não entende essa questão da perseguição. Porque o missionário apanhou, foi preso, levou uns tapas lá, apanhou um pouco, jogaram umas areias no olho dele lá, mas mandaram ele embora. Porque nenhum país em sã consciência vai querer arrumar um problema diplomático. Às vezes você ouve, o missionário morreu, tal, é muito raro. Normalmente eles são expulsos do país. Então ele foi expulso. Mas os 12 crentes foram presos e condenados à morte. E até o ano passado, que nós sabemos, 7 deles já haviam sido executados. Então a gente não sabe, a gente não consegue compreender o tamanho da dificuldade que é seguir a Jesus em contextos onde a perseguição é alta ou muito alta ou extrema. Gente que perde tudo, gente que precisa abandonar tudo por conta da sua fé. E é difícil para eles, mas também é difícil para você se estabelecer nesses lugares para pregar o evangelho. Para você anunciar o evangelho. Para você começar um trabalho onde a igreja possa se estabelecer ali. Eu tenho tido o privilégio de visitar vários países do norte da África, acompanhar o trabalho de plantação, e lá as nossas igrejas são secretas, elas são escondidas. Nós não nos reunimos publicamente, igual estamos fazendo aqui, de portas abertas, com alto e bom som, com todo esse aparato que nós temos. São encontros muito pontuais. Eu me lembro uma vez indo para um desses países ali do norte da África, chegar no aeroporto, e, sim, nitidamente, saindo do aeroporto, perceber que a gente está sendo seguido. Eu fiquei cerca de 3 semanas nesse país. Então, chegou um momento que o cara que perseguia a gente, que era um cara da polícia secreta, ele nem disfarçava mais. Primeiro ele estava bem velado. A gente entrava numa lanchonete, ele ficava lá fora na rua, no carro. Passou alguns dias, ele já sentava na lanchonete. Teve um dia que eu quase ofereci uma Coca-Cola para ele, porque ele estava na mesa do lado aqui. A gente sabia que ele estava ali para falar assim, o que esse cara está fazendo aqui? Qual é o real motivo dele estar aqui? Sabe que hora que é agora, né? 10:02, exatamente. Para quem não estava aqui ontem, a gente falou sobre esse movimento de oração de Lucas 10:2. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, tem tantos campos que ainda não te conhecem, tantos campos que o Senhor mesmo já preparou para a colheita, mas ainda nos falta trabalhadores. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor envie
mais trabalhadores para a sua seara, mais trabalhadores, ó Deus, para aqueles campos, ó Deus, que estão brancos, esperando a colheita. Envia mais homens e mulheres, famílias, dispostos a te servir, nos lugares aonde o Senhor quer, nos lugares aonde nós precisamos ainda alcançar e estabelecer o teu reino. Em nome de Jesus, amém. E aí eu me lembro, então, naquele lugar ali, e sendo seguido a todo momento, essa é uma realidade. Essa é uma realidade que a gente precisa conviver a todo momento quando a gente está falando sobre perseguição. Mas nada disso, absolutamente nada disso, pode nos impedir de fazermos com que o evangelho avance. Porque eu tenho um sentimento no meu coração de alegria por tudo que nós conquistamos e fizemos ao longo da nossa jornada enquanto igreja, mas às vezes um sentimento de frustração pensar que já se passaram mais de 2000 anos, desde a grande comissão, desde que Jesus reúne seus discípulos e fala, olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho para todas as nações, todos os povos, todas as tribos, e perceber que a gente ainda não conseguiu. Com toda a tecnologia, com todo o avanço, com tudo que nós temos à nossa disposição hoje. Pregar o evangelho hoje, meus irmãos, está muito mais fácil do que era antigamente. Peter Cameron Scott, o fundador da MIAF, em 1895, demorou 3 a 4 meses para sair dos Estados Unidos e chegar em Mombasa, no Quênia. Hoje, com 14, 16 horas de voo, eu estou lá no Quênia. Às vezes no mesmo dia. Saio daqui num dia, por causa do fuso horário, chego lá no mesmo dia. Hoje nós temos tecnologia à nossa disposição. Ontem, para quem assistiu o podcast, eu falei sobre o filme Jesus, que você pode baixar o aplicativo do filme Jesus, e você tem ali o filme Jesus em mais de 2.161 línguas. Histórias da Bíblia em diferentes línguas. Você tem um aplicativo aqui que você pode compartilhar o evangelho mesmo sem falar a língua daquela pessoa. Então hoje nós temos muito mais tecnologia, temos muito mais recursos, temos muito mais crentes para fazer isso. A gente começou dentro da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, um movimento que chama Iniciativa 2033. Porque supostamente no ano de 2033 nós vamos completar 2000 anos da Grande Comissão. Se Jesus subiu aos céus com 33, né? A gente não ficou ali calculando muito, mas é mais ou menos aonde a gente trabalha. E não é possível que em 2000 anos da Grande Comissão a gente não avance significativamente com o Evangelho. Porque dá. Nós temos a oportunidade de alcançar o mundo com o Evangelho nessa geração, mas precisamos assumir esse compromisso. Mas quando a gente olha para o tamanho do desafio, está aqui. Hoje existem aproximadamente dos 16 mil povos e etnias do mundo, 7 mil deles são considerados não alcançados. Dos 16 mil, 7 mil são considerados não alcançados. 3.100 são considerados não engajados, não tem ninguém entre eles. Não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário, não tem nenhum crente entre eles. Ou seja, praticamente um pouco menos da metade de todos os povos não alcançados do mundo, não tem ninguém trabalhando entre eles. Absolutamente nada. Cerca de 1.268 línguas ainda aguardam a tradução da Bíblia. Não tem tradução da Bíblia. Eles não têm acesso à palavra de Deus. Pena que eu não trouxe, mas hoje nós estamos distribuindo um aparelhinho mais ou menos do tamanho do celular, com painel solar aqui e a Bíblia em áudio. Porque não só não tem a tradução, mas quando tem a tradução, muitas pessoas não sabem ler. Então nós começamos a gravar a Bíblia e disponibilizamos. E Deus está fazendo um negócio maluco com isso. A gente tem um missionário no norte de Moçambique, nós compramos cerca de 100, 200 Bíblias dessa em áudio e demos para ele. Ele começou a distribuir para alguns crentes locais, e os crentes vão trabalhar lá na Machamba, lá o que é Machamba mesmo? Na horta ali, na plantação,
Você vai ali na plantação e estão ouvindo, mas não estão ouvindo com fone, eles estão ouvindo com o alto-falantinho do aparelhinho ali. E nós já tivemos casos de pessoas que escutaram a palavra de Deus, foram na casa do missionário e falaram, olha, eu também quero ouvir a palavra de Deus, eu também quero ouvir Deus falar comigo da minha língua, da mesma forma que a irmã X, que o fulano de tal. E aí, vamos distribuir mais Bíblias. A gente tem o alvo de distribuir cerca de 3.000 Bíblias dessa em áudio, para que as pessoas tenham acesso. Irmãos, 2,5 bilhões de pessoas no mundo hoje não conhecem o Evangelho. Elas estão lá na África, na Ásia, no Oriente Médio, mas elas estão aqui do lado da sua casa. Elas estão aqui, ó. São seus vizinhos, são seus colegas de faculdade ou de escola, são seus colegas de trabalho. 2,5 bilhões de pessoas não conhecem o Evangelho. E é nossa responsabilidade. Os que estão no teu trabalho, que estão como seu vizinho, que estão na sua escola, é sua responsabilidade. Mas também é nossa responsabilidade enviar missionários para esses 7.000 povos que ainda não têm conhecimento do Evangelho. E para terminar, para a gente entender como Deus opera quando a igreja se envolve. Vocês conhecem o Fernando, apoiado por vocês. Em março desse ano eu estive lá, visitando o trabalho que o Fernando tem feito, visitando ali o povo Bara, nas tribos ali. Eu estava mais gordinho, mais animadinho, mas voltei com uma malária, e daí a malária acabou comigo. Mas tá bom, foi a primeira malária em 20 anos viajando para a África, então eu brinquei que eu estou no lucro ainda. E a gente fez o básico lá. A gente foi numa vila que nunca o Jesus tinha sido apresentado, que nunca ninguém tinha pregado sobre Jesus, e vamos usar o filme Jesus, exatamente a estratégia mais fácil que a gente tem na língua bara. Fomos lá, colocamos um lençol branco pregado ali na parede de barro daquela casa, esperamos escurecer, apresentamos o filme Jesus, e eu tenho dito nesses dias, todas as igrejas que eu tenho visitado, que essa foto aqui é a foto mais icônica que eu tirei nos últimos 20 anos. Porque esse menino ficou nessa posição, exatamente dessa maneira, durante 1 hora e 45 minutos, assistindo o filme Jesus, querendo aprender sobre o filme Jesus. Os campos estão prontos para a colheita, é o que Jesus disse. Para a gente basta ir lá, apresentar o Evangelho, porque eles estão prontos para ouvir o Evangelho. Quando eu estava lá, em março desse ano, nós estávamos visitando a vila 486. São 520. Segundo o Fernando, faltam cerca de 5 vilas para que a gente termine de visitar as vilas baras com o filme Jesus. Não quer dizer que todos eles estão evangelizados, mas pelo menos apresentar Jesus, pelo menos pela primeira vez para eles. Pense comigo, Oswald Smith, num dos seus artigos, ele diz o seguinte: não é justo que uma pessoa ouça o Evangelho 2 vezes, enquanto nós temos pessoas que nunca ouviram. Não é justo, não é justo. Eu queria propor para vocês, duas coisas. Primeiro, esse é o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35 e 39, eu não vou ler. Mas tem aqui 3 atitudes de Jesus que eu queria propor para a gente. Primeira diz que Jesus saiu da onde estava, foi para um lugar deserto para orar. E você tem me visto enfatizar a oração desde sexta-feira. Nós precisamos orar. Queremos ser uma igreja missionária, precisamos orar. Mas Jesus também tem aqui uma intencionalidade. Ele fala, tudo bem, as pessoas estão procurando, o Evangelho já foi pregado aqui, mas nós vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá eu também pregue. Jesus está em movimento, nós precisamos ser uma igreja em movimento, intencionalmente em movimento, para que o Evangelho continue sendo pregado. E o texto diz que há uma urgência, ele percorre toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Jesus leva a sério essa questão da urgência, de fazer com que o Evangelho avance. Como você pode se envolver no caso da MIAF? De novo, orando. Lá no fundo você tem esse cartão
Isso é um canal do Telegram, onde a gente tem colocado motivos reais de oração. Às vezes o motivo de oração chega para a gente no escritório, a gente está colocando lá em tempo real. Se você não conseguir copiar agora, não tem problema. Tem um cartãozinho lá no fundo que você pode pegar. E, na verdade, o meu desafio para você é o seguinte. Você vai pegar o cartão. Ó, meu relógio disse que acabou meu tempo. Você vai pegar o cartão. Você vai escanear, você vai fazer parte desse grupo. Nossa intenção é chegar ao final desse ano com 1000 intercessores por povos na África. E aí, depois que você pegou o cartão, você escaneou, você vai pegar esse cartão, você vai chegar para algum outro crente que você conhece, e falar assim, ó, tem um desafio para você. Segue esse canal aqui, se envolve em oração, participe. É isso. Não dá mais tempo, não dá tempo para pergunta, né? Dá? Ó, dá tempo para uma pergunta, o pastor Alessandro falou ali. Ó. Alguma pergunta? Eu sei que é muita coisa, é muita informação. Depois, vocês têm essa apresentação, depois quiser passar para o grupo da igreja, para vocês terem acesso, podem ficar. Deixa eu só falar disso aqui antes da pergunta. Eu falei para vocês que boa parte da nossa falta de envolvimento é que a gente tem pouca informação. Não é culpa nossa. E uma das coisas que a MIAF tem feito é trabalhar para que as pessoas tenham acesso à informação. Esse material é um dos materiais que eu tive o maior prazer de traduzir, de trabalhar e de participar da publicação, revelando um guia de estudo cristão sobre o islamismo. Gente, nós temos muçulmanos se movendo no mundo todo hoje. Europa, o Brasil. E eu vejo muita gente falando assim, agora nós vamos ser dominados pelo islamismo. Olha, deixa eu falar para você, nós vamos ser dominados pelo islamismo se a nossa igreja for fraca. E a palavra aqui não é minha, essa palavra é da Angela Merkel, primeira premier da Alemanha. Porque em 2014, quando ela abriu as fronteiras para receber iranianos e afegãos, alguns contrários ao governo dela disseram para ela, a senhora está maluca, a Alemanha vai virar um país muçulmano, porque vocês estão recebendo um monte de muçulmano. E essa foi a frase dela. Depende se a igreja na Alemanha é fraca. Para quem não sabe, a Angela Merkel é filha de um pastor luterano. E ela foi muito assertiva nisso. E as histórias do que Deus está fazendo na Alemanha com os imigrantes é muito interessante. Recentemente eu recebi um relato de uma igrejinha que estava para fechar. Porque só tinha o pessoal velhinho lá na igreja, uns 15, 16, e o pastor falou assim, vamos esperar a galerinha morrer, a gente enterra, e aí... Sério, e aí a gente fecha a igreja. Só que é uma cidadezinha pequena, que começou a receber um monte de refugiado, e uma senhora daquela igreja, senhorinha, que tinha uma casa imensa, resolveu abrir a casa dela para receber os refugiados muçulmanos. E aí o outro, a irmãzinha que também morava sozinha, falou, legal, vou ter companhia. Abriu a casa dela para receber. E foram. As 15 pessoas da igreja começaram a abrir a casa. Num único domingo, eles batizaram 200 muçulmanos convertidos ao cristianismo. A gente precisa saber como lidar com isso. Esse aqui é um material muito legal para você entender o que é o islamismo, o que eles acreditam. Eu tenho aí, e a melhor notícia, ele custa R$4. Tá? Porque a ideia é essa mesmo, é que vocês tenham acesso a essa informação. Perguntas? Não? Pastor?